Boa tarde, Campinas. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Eu sou Roberto Santana, esta é a Rádio Campinas Digital, falando diretamente de Campinas, São Paulo, para o Brasil e o mundo. Eu hoje tenho, fico feliz, inclusive, tenho a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital, senhor Guilherme Campos, senhor não, jovem, Guilherme Campos. Guilherme Campos, ele já foi deputado 2 vezes, foi vice-prefeito de Campinas, São Paulo, secretário de várias coisas, presidente do Correio. Eu não vou falar mais porque ele é tanta coisa. E temos também aqui nos estúdios da Rádio Campinas o nosso professor Minarro e o nosso querido Charles Eduardo, que é responsável pela imagem e o som da Rádio Campinas Digital. Boa tarde, Guilherme Campos, muito obrigado por você me dar a honra da gente bater um papo aqui nos estúdios da Rádio Campinas Digital. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para os nossos ouvintes. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Charles. Boa tarde, meu amigo Ricardo Minarro. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com todos aqueles que nos acompanham por todas as mídias. De tudo quanto é jeito está saindo aí a nossa conversa, o nosso bate-papo. E agradeço muito por isso. E vamos conversar sobre vários assuntos, né? Vários assuntos, tem bastante coisa. Mas você esqueceu de nomear minha principal qualidade. Ponte Pretana. Vamos rezar. Ninguém é perfeito, viu, meus queridos ouvintes? Ninguém é perfeito total, né? Alguma coisinha sempre tem. Mas, como comunicador de rádio, eu não posso ter time, né? Eu torço para Ponte Preta e torço para o Guarani. Então, nós estamos falando a mesma língua. Como eu não sou comunicador, eu sou Ponte Pretana. Ponte Pretana. Boa sorte para os outros. Boa sorte para os outros. Mas você sabe, há muito tempo aqui em Campinas, eu sou campineiro, sou filho de comerciante, sou neto de comerciante, sou comerciante, irmão de comerciante, e sempre a nossa vida foi em torno da loja. Na nossa querida Casa Campos, que hoje está lá no Shopping Iguatemi em Campinas, e durante toda a minha vida sempre foi ali na Rua 13 de Maio. Na Rua 13 de Maio tinha aí seu peso, sua importância, sua relevância dentro do comércio de Campinas, da região do estado de São Paulo. Não era só aqui na região que a 13 de Maio era uma referência. Até para o Brasil. Você sabe que nas grandes lojas de rede, você vir para Campinas era um status. Sim. Era um status. Você vir aqui para Campinas para dirigir qualquer uma dessas lojas de rede, sempre você estava entre os 5 primeiros em faturamento, em vendas do Brasil. A Casa Campos existe há quanto tempo? A Casa Campos veio do meu pai desde 1960, e antes do meu pai, a loja do meu avô, que é a Casa Brasileira, que é onde tudo começou. Meu avô começou em Olímpia, de Olímpia ele foi para Tanabi, de Tanabi ele foi para Rio Preto, e de Rio Preto ele veio para Campinas. Você é de família de comerciante. Isso, né? isso. Empresário. E meu avô veio para Campinas em meados da década de 50. E meu pai foi praticamente criado todo aqui, fez a sua vida, fez a empresa, a referência que sempre foi na área, e eu tive a oportunidade de estar boa parte da minha vida também nessa atividade. Tive a oportunidade de estudar, consegui me formar na USP, na Escola Politécnica, e mesmo com a graduação de engenheiro, sempre me mantive na atividade do comércio. Olha, meus queridos ouvintes, eu vou dizer para vocês, se precisar de cama, mesa e banho, nem perca tempo em outro lugar, vai direto à Casa Campos, que essa daí, não é porque ele está aqui, não, mas eu sempre compro as coisas lá, nunca tive um pequeno problema. Nem com lençol, nem com Na Casa Campos, de geração em geração, eu vivo no balcão. Realmente é a coisa. Como comerciante, qual foi a maior dificuldade da sua vida? Você sabe que o varejo sempre é uma atividade muito desafiadora. É muito rápido, as margens são muito estreitas,
concorrência sempre é muito forte, mas aquilo que mais deixa desproporcional na atividade é a informalidade. A informalidade é que deixa a concorrência desbalanceada, não dá uma isonomia naquilo que você vai poder competir. E a informalidade é um grande calcanhar de Aquiles para todos aqueles que são formais. E daí, uma coisa assim que me deixa eu assim, inclusive te admirar, é que você, de comerciante, de empresário, o que te levou à política? E que é um bom político? Primeiro, teve que ser vencido um trauma familiar. Meu pai, no passado, ele sempre foi um homem público, uma pessoa de muita relevância aqui na cidade, muita importância. Foi candidato a prefeito em 76. Na época, ele foi candidato a prefeito de Larena. O vencedor foi o ex-prefeito, ex-deputado Chico Amaral, gente boníssima, pelo MDB. E na época, meu pai, que sempre foi muito idealista, muito voluntarioso, ele gastou um bom dinheiro nesse processo e deixou um trauma muito grande na família. Primeiro foi vencer esse trauma familiar, depois da morte de meu pai, além da atividade na empresa, eu segui também na atividade nas entidades de classe. Primeiro na Câmara de Dirigentes Lojistas e depois na Associação Comercial Industrial de Campinas, na nossa querida SIC. Lá tive a oportunidade de ficar quase 20 anos como presidente e poder fazer uma transição de fases, de época, e deixar a situação da Associação Comercial muito equilibrada. E a partir desse momento onde a atuação na Associação Comercial foi vista como uma atuação política, porque política nós fazemos todo dia, você faz na sua casa, você faz aqui na rádio, você faz o seu trabalho, política você faz em todo lugar. Mas a atividade partidária foi só em 2004, quando eu tive a oportunidade de ser candidato a vice-prefeito pelo PFL, numa articulação da época do secretário hoje, ex-ministro Gilberto Kassab, que me trouxe para a política, me trouxe primeiro para o PFL, depois para o Democratas e depois pudemos formar juntos o PSD. E foi assim que começou. Começou pela atuação nas entidades de classe e depois indo para a vida pública como vice-prefeito. Guilherme Campos, você tem assim, um jogo assim, político e de cintura que eu lhe admiro. É você se dar bem com todos os prefeitos de Campinas, que desde que te conheço, não importa o partido, o cara é prefeito, ele é seu amigo e você se dá bem com ele. Como é que... Explica pra gente como é que é esse jogo de cintura, porque deve ser difícil, ou não? Não, a política... Nós estamos vivendo uma fase dentro da política, uma fase muito radical de poder respeitar os outros. Você é uma pessoa assim que, você falou bem, política você não tem que escolher um lado, você tem que estar do lado... Me desculpe, não, me desculpe. Não. Você tem lado sim na política. Eu tenho lado. Mas respeito quem... sim, tem seu lado, mas respeito o outro lado. Cada um tem o seu lado na política. Quem não tem lado, eu prefiro você, parece uma figura de linguagem, você que não tem nada a ver comigo, mas tem lado, do que você que cada hora está de um lado. Sim. Quem tem lado merece respeito. Tá certo. Guilherme, você já foi presidente do Correio, é isso? Já foi presidente de partido, deputado 2 vezes, e hoje você está em um ramo assim, você assumiu como é que chama? A vice-presidência, né? Não. Da agro e da pecuária. É uma área assim meio distante do que você tem vivido, né? Hoje eu sou secretário de Política Agrícola. Secretário,
dentro do Ministério da Agricultura, que tem como ministro o senador Carlos Fávaro, que vem fazendo um grande trabalho, e o agro brasileiro vem cada vez mais se consolidando como a grande atividade vocacionada para o Brasil. E o Brasil é show de bola quando o assunto é no agricultura. É no agro, como geral. A agroindústria como um todo, porque o Brasil não é só da porteira para dentro, também é da porteira para fora. Isso a gente ouvia os pais da gente, os avós dizer que o Brasil era o celeiro do mundo, né? Em matéria de alimentação, saúde, não sei o quê, e está provando isso aí, né? Que nossos avós falavam, o Brasil será o celeiro do mundo. Eles estavam errados. Estava errado? O Brasil passou de ser celeiro do mundo para ser o supermercado do mundo. Pô, olha que bacana. É o supermercado. O Brasil exporta produtos já processados, prontos para o consumo, do jeito que o cliente quiser, mundo afora. E só nesse governo, nesse mandato do presidente Lula com o ministro Carlos Fávaro, foram mais de 300 novos mercados para os produtos brasileiros espalhados pelo mundo. E isso aí garante para o nosso agro cada vez mais a possibilidade de vender, de faturar, de trazer riqueza, trazer recursos para o Brasil. Deixa eu perguntar uma coisinha, já aproveitando o gancho. A gente poderia classificar hoje a agricultura não mais como uma mera agricultura, mas como uma indústria agrícola, mesmo na plantação, sem transformação? O que aconteceu na agricultura brasileira, no agro brasileiro, no agronegócio brasileiro nos últimos 30 anos, é revolucionário, é fantástico, não tem nada em paralelo no mundo. Porque os equipamentos agrícolas têm uma tecnologia não é só equipamento, não. A semente não com é, tecnologia. Não é só equipamento. O que o Brasil fez a partir do domínio da agricultura tropical, principalmente no Centro-Oeste, no Cerrado brasileiro, foi que deu esse grande salto de produtividade para o Brasil. A partir do momento que Alisson Paulinéia conseguiu implementar uma série de ações, dentre elas a criação da Embrapa, que foi a grande provedora da tecnologia, da inovação, da ciência aplicada no agro brasileiro, é que o Brasil se transformou nessa potência na produção, tanto na área vegetal quanto na área animal. O Brasil tem a possibilidade hoje de ter 2 safras por ano. Está caminhando para ter a 3ª safra. O Brasil vem ocupando cada vez mais o cenário de protagonista dentro do agro mundial. E é uma cadeia, não é só da porteira para dentro. Da porteira para dentro é isso que você comentou, Ricardo. A tecnologia na semente, a tecnologia na análise do solo, a tecnologia da aplicação dos defensivos agrícolas, a tecnologia em todos os equipamentos que estão à disposição do produtor rural. E os índices de produtividade do Brasil são fantásticos. E o produtor brasileiro é esse que tem que ser mais louvado. O Centro-Oeste brasileiro, ele foi ocupado principalmente pelos gaúchos, catarinenses e paranaenses. Um pouquinho de São Paulo. E esse Centro-Oeste é esse grande responsável pela produção dos grãos. E no Brasil, além do alimento, está tendo uma nova revolução, que é o advento da agroenergia. Cada vez mais mudando a matriz de combustível fóssil para combustível oriundo da nossa agricultura. Você tem o etanol, você tem o metano, você tem o biodiesel, você tem tanta coisa que está sendo colocada à disposição daqueles que precisam da energia. E está esquecendo o bagaço de cana. O bagaço de cana hoje é um grande responsável pela substituição
da energia elétrica, principalmente a hidrelétrica. Os milagres dá para ver, né? Porque tem a segunda geração agora das usinas de cana, que até a palha está transformando em combustível. Você sabe que o nosso... Obrigado aí a Carol, a Maristela, que está conosco ouvindo aqui ao vivo. Muito obrigado a vocês, meus queridos ouvintes. O ex-secretário de Agricultura, Chiquinho Matu, ele tem uma fala, eu gostei tanto dela que no meio quem foi o autor, que a cana-de-açúcar no Brasil começou lá em 1540, começou em São Vicente. Era São Vicente, um engenho. Era um engenho. Vai ter que trocar até o nome, de cana-de-açúcar para cana só. Eu achei que tinha começado Já em Campo cana de de álcool. Goitacazes, que era a Já não terra é mais das cana-de-açúcar, usinas. é cana-de-álcool. Ele tem uma fala, eu gostei tanto dela que no meio quem foi o autor, que a cana-de-açúcar no Brasil começou lá em 1540, começou em São Vicente. Era São Vicente. um engenho. Era um engenho. Vai ter que trocar até o nome, de cana-de-açúcar para cana só. Eu achei que tinha começado Já em Campo de Goitacazes, que era a Já não é terra mais das cana-de-açúcar, usinas. é cana-de-álcool. Aí era um engenho. O engenho se transformou em a usina de açúcar e álcool e agora é uma agrorefinaria Agrorefinaria. na produção de álcool, na produção de energia. Eu estive acompanhando essa questão aí das inovações e eu vi essa mudança da água. Mas olha, eu estou aqui, ó, nossa senhora, é muita, não dá aqui para fazer essas perguntas, eu vou selecionar algumas que são Nós estamos aqui. Manda bala. são perguntas que estou ouvindo. Não, mas você não vai responder tudo, você vai sair daqui meia-noite. Você tem mais algum compromisso? Não, né? Porque a rádio aqui que nós falei é nossa, aqui nós não temos horário para terminar, não, viu? Aqui tem aqui o senhor Hamilton, mora lá perto da Ípica. Quais são os principais mercados agrícolas globais? Não sei nem se está na churrasca de responder isso. Tá? Os maiores mercados ou produtores? Aqui está Porque perguntando quais são os grande principais mercados agrícolas O globais. grande mercado que propiciou esse crescimento do Brasil é a China. A China é o principal cliente do Brasil. E os países da Ásia também têm tido uma posição muito especial. Os países do Oriente também com compra cada vez mais relevante. E agora, depois da assinatura do acordo do Mercosul, que foi agora no mês de novembro, depois de 30 anos de idas e vindas, o mercado comum europeu poderá ser novamente um grande cliente para o Brasil. Os Estados Unidos tem o seu tamanho, tem a sua importância, mas o principal hoje para o Brasil é a China. Meu querido Charles Eduardo, você tem alguma pergunta para fazer para o Nelson Guilherme? Não? Então vamos lá, vamos selecionar mais uma aqui. Quais são os desafios do abastecimento alimentar global? Essa pergunta a gente está secando a tese de mestrado. Né? Desculpa aí, meus ouvintes, mas não dá para ter umas perguntas aqui que... Hoje o mundo está muito mais conectado. A rapidez com que se faz o transporte de leste para oeste, de norte para sul e vice-versa é cada vez mais relevante. E o desafio é produzir cada vez mais, com mais responsabilidade social, com preocupação com a sustentabilidade ambiental, preocupação com a sanidade daquilo que é produzido. A sanidade é a qualidade, não ter doenças, tanto na parte vegetal quanto na parte animal. E tudo isso com preços competitivos. E o Brasil é o único país do mundo que tem essas quatro variáveis dessa equação muito bem definidas e com uma competitividade que assusta o mundo. O mundo tem medo do que o Brasil é capaz. Quando você vê o agricultor da França fazendo aqueles movimentos para que o acordo com o Mercosul não fosse assinado, é porque ele teme que
ele não vai poder competir com o Brasil. Lá ele é remunerado para ter sua atividade. Se botar no pau a pau o agricultor francês com o agricultor brasileiro, o agricultor brasileiro é um dá show de bola. Dá show de bola. E cada um deve procurar sua atividade de uma maneira de complementariedade, para que cada um, onde seja mais eficiente e competitivo, possa estar fazendo a sua atividade com mais competência. Tem um negócio que o pessoal sempre me pergunta e eu realmente nunca vejo muito bem assim. A resposta sobre isso daí. Todo mundo acha que as exportações agrícolas é só de grãos, mas também já tem o processado, farinhas, já é vendido com processamento também, ou é só grãos mesmo? Ricardo, foi dentro daquela observação que eu fiz a brincadeira com o Roberto a respeito do Brasil ser o celeiro do mundo e se transformar no supermercado do mundo. O Brasil exporta muito, é o produto já processado. Você sabia que o Brasil é o maior exportador de frango do mundo? E não é frango vivo. Já Tudo cortado tudo processado, separado. Se vai para o Oriente Médio, é o procedimento halal, que é o tipo de abate respeitando os princípios muçulmanos. Se vai para Israel, se vai para a comunidade judaica, respeitando os princípios kosher. E vai tudo bonitinho, do jeito que cada um desses clientes quer. Se vai para a China, vai com outro tipo de processamento. Você sabia que o pé de frango é das partes do frango mais assim diferentes? É uma iguaria na China? Olha só. É uma iguaria na China. O pai da gente dizia para não comer pé de frango, porque a galinha se escapa atrás, né? A gente, você vê como é que é o negócio? Tudo. E lá é uma coisa absolutamente fantástica. O Brasil exporta muito o grão, exporta muito o farelo. E a soja, com o advento do biodiesel, vem se transformando como o principal produto, matéria-prima para a produção do biodiesel. Quando você esmaga a soja, você tem a ração animal e você tem o óleo que vai se transformar em biodiesel. Você tem o álcool vindo do milho, onde esse álcool vindo do milho, você também separa o que é proteína para servir como ração e aquilo que vai ser processado que vai virar álcool. É toda uma cadeia onde nada se perde. Na cana-de-açúcar é impressionante. Da cana você aproveita tudo, mas tudo mesmo, literalmente tudo. Há 30 anos atrás você tinha um problema no processamento que era o vinhoto, que é altamente poluente, que foi transformado num importante fertilizante. Verdade. Um importante fertilizante. Da cana você tem o bagaço você tem o seu uso como matéria-prima para caldeiraria, para termoelétricas, você tem o bagaço evoluindo para a segunda geração de álcool, onde a partir do processamento desse bagaço da lignina, você consegue tirar mais álcool ainda dessa matéria-prima. E é uma evolução constante, não para, é impressionante o que tem de inovação e de investimentos no mundo do agronegócio. É uma coisa assim, dá gosto de ver, dá gosto de você sentir esse Brasil pulsando, mas pulsando e pulsando para valer. E mais uma vez, assustando o mundo. Aqui tem uma pergunta de um ouvinte dizendo o seguinte: pergunta para o Guilherme, já que nós estamos indo muito bem no setor agrícola, né? E por que os alimentos no Brasil são tão caros? Inclusive a carne, o frango, o ovo, subiram demais. Quanto que nós produzimos suficiente para abastecer nosso país e por que a gente tem que pagar tão caro? O alimento passa a ser uma referência, uma commodity mundial,
onde os preços de exportação influenciam os preços dentro do mercado interno. O que está sendo cada vez mais reconhecido é o valor daquilo que é produzido no Brasil. E aí é um descasamento entre a riqueza que é produzida aqui, que lá fora pagam mais, com uma sociedade que precisa ser cada vez mais olhada e evoluída, no sentido de dar mais poder aquisitivo a uma parcela significativa da população. É uma engenharia que vem sendo construída ao longo desse tempo. Será que a gente teria que aumentar a produção para que a gente pudesse exportar quem quer comprar e também pudesse abastecer o Brasil com uma forma que fosse um custo menor? Não é simplesmente pela produção, é pela eficiência, pela competitividade e pela capacidade de você produzir cada vez com um custo menor. E oferta e demanda também, né? Porque se você começa a plantar muito, abaixa o preço, o cara fala, não quero mais, vou para outra. E vai trocando. E é um mercado de mercado, né? E no agro brasileiro tem um ponto muito preocupante, que é uma deficiência do Brasil na área de fertilizantes. Todos vocês têm acompanhado aí o conflito lá da Rússia e Ucrânia. Sim. E a grande parte do potássio que vem para o Brasil para fertilizar o solo das culturas brasileiras era oriundo da Ucrânia. Com a guerra, esse fornecimento foi interrompido, foi necessário você ir atrás de... A gente está conseguindo comprar esse adubo lá, né? Ou não? Esse calcário, caro. Potássio. Potássio. As maiores minas são de lá, está substituindo, mas aí com preço maior, com uma dificuldade maior, mas vem substituindo. Mas no primeiro impacto, o preço foi lá para cima, o custo foi lá para cima também. Então são várias coisas que são todas interligadas. No Brasil tem tanta riqueza, será que a gente não consegue em algum lugar aí, né? Ter esse calcário com essa mesma coisa? Não é calcário, é potássio. Potássio, não consegue? Não tem nenhuma mina que dê contas com a produção suficiente para o agro brasileiro. Porque são três, né? NPK, né? São três, a deficiência nossa é uma, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. E a nossa deficiência é uma. Não, também no nitrogenado, vocês devem ter acompanhado aí as discussões, principalmente com a Petrobras, de se utilizar o gás na produção de nitrogenados, e o fósforo, que também é uma outra deficiência para o Brasil. Eu estava conversando com um amigo, é interessante, né? Eu falei assim, poxa, antigamente a preocupação nas agriculturas era com a questão de inflação, porque você levava 6 meses, 8 meses, até um ano para sair um produto. Então isso daí gerava, se você tivesse um problema climático, alguma coisa, isso aí gerava um problema muito sério, que é diferente de uma indústria que só aperta um botão e você sai uma peça, sai um equipamento, sai um carro da produção. Já a agricultura tem que ter o tempo. O problema da agricultura é o tempo, o clima e outras coisas. Aí eu estava conversando... Nós tivemos um probleminha no Face, eu não sei o que está acontecendo, mas nós estamos direto pelo YouTube, tá? Essa entrevista você pode ver daqui a pouco, quando encerrar pelo YouTube, porque eu não sei o que aconteceu aqui, que o nosso Face saiu do ar e não quer voltar. Não sei aqui... Tá ligado ou desligado? Não, mas está na rádio direto. Tá ligado? Não, tá na rádio também não? E aí, tá conversando... Aí para vocês verem que os problemas não acontecem só na agricultura. Né? Acontece também na eletrônica. Aí conversando com esse meu colega, ele falou assim, então, mas o planeta ele modificou muita coisa, porque a indústria avançou em todos os pontos. Então você tem agriculturas que produzem numa época do ano e outras que produzem em outra época do ano. Então vamos dar um exemplo, tá para acontecer um problema de quebra de trigo, não é isso mais ou menos que está projetando? Pelo menos com a Ucrânia, lá com a Rússia, que falou que vai diminuir a produção. Não. Mas os jornais andaram falando isso, né? Você está defasado os 2 anos aí. Mas o jornal falou que a gente ia ter problema do trigo aí. Tá notícia atrasada. O trigo já está contornado. E aí ele pegou e falou assim, bom, mas a nossa tecnologia está tão... O Brasil não é autossuficiente do trigo. O Brasil não é autossuficiente. E aí ele estava comentando, ele falou assim, a nossa indústria está tão dinâmica, que se faltar o trigo,
ele usa farinha de arroz, usa farinha de soja, usa outras coisas O e faz. consumidor quer? Alguns podem não querer, mas eles vão lá e falam assim, tem um pão diferente, tem alguma coisa diferente, um salgadinho diferente. Não vai, me desculpa. A agricultura é uma indústria a céu aberto. Hoje, você tem todos os parâmetros devidamente dimensionados, você vai plantar com uma receita de semeadura, uma receita de fertilizante, uma receita de época certa de plantio, para poder você chegar no resultado. Mas você é dependente de um fator principal, que é o clima. O clima é determinante nisso tudo. E para o agricultor são duas coisas que você bem falou, são fundamentais. Primeiro, é ter o fôlego e um financiamento para poder plantar e colher lá na frente, e um seguro para você poder fazer frente aos fenômenos climáticos. E o Brasil tem, há mais de 30 anos, o chamado Plano Safra. O Plano Safra é um dos mais longevos planos de Estado, que deixou de ser plano de governo para virar um plano de Estado, em continuidade no nosso país. Começou lá atrás com o ministro Cabreira e vem vindo ao longo desses anos. E ao longo desses 2 últimos anos, nós tivemos sucessivamente os 2 maiores planos safras da história. Nesse ano foram 400 bilhões para a agricultura empresarial e 74 bilhões para a agricultura familiar. É a garantia, através das suas linhas para diversos tipos de financiamentos, que existe essa atenção por parte do Estado brasileiro. E o segundo é o seguro rural, que vem sendo cada vez mais demandado e precisando de uma reformulação, de uma reestruturação, para poder fazer frente a essas novas necessidades. Essas duas coisas, financiamento e seguro, são também fertilizantes, adubo para a agricultura. Se nós não tivermos isso, é muito difícil você poder colocar a máquina na agricultura para girar. E uma outra coisa que eu tenho visto bastante, que a gente não escutava quando era jovem, mas agora eu escuto bastante, até amigos próximos, formações na área. Porque agora eu tenho amigo que é engenheiro agrônomo, que eu conheço bastante gente do setor, coisa que não via de jeito nenhum. Agora está tendo muito disso daí. Então a formação também gera um impacto no setor agrícola? Sem dúvida. Existia um preconceito tempos atrás de você ter atividade no campo. Não deu certo na vida, na cidade, volta para a roça, né? Agora está ao contrário. Agora, e cada vez mais, e uma coisa eu posso falar com um testemunhal meu, a nova geração que está no campo hoje é muito bem preparada. Mas muito bem preparada mesmo. Que quer vir na cidade só passear, né? Mas não morar mais. Não, eles vai igual os jovens nossos que já sabem mexer com a tecnologia. Vem para as cidades, para os grandes centros se formarem, vão para fora para se aperfeiçoarem e voltam para a sua atividade agrícola, fazendo da sua atividade agrícola um negócio cada vez melhor. São coisas que fazer só em grandes indústrias. Agora a agricultura também está fazendo. Porque a formação fora do país, por exemplo, era raríssimo. E cada vez mais a gente sente isso no dia a dia do campo. Eu comentei anteriormente a questão da Embrapa. A Embrapa, que foi a grande precursora do domínio dessa agricultura tropical no centro-oeste brasileiro. A Embrapa que propiciou toda essa mudança. Tem uma aqui do senhor João do Castelo. Quais são as principais doenças que afetam o gado e a agricultura, como inseto, fitose, aquele negócio todo? E como tem feito para prevenir isso? O Brasil está saindo de um país sem aftosa com vacinação para a categoria do país sem aftosa,
sem vacinação, que é um outro ganho para o produtor, é outro ganho para o país. Você está rentabilizando cada vez mais a carne produzida aqui no Brasil, a carne bovina produzida aqui E ele no Brasil. pergunta também sobre os defensivos agrícolas. Então. E na questão das doenças, vamos falar da laranja. A laranja. A laranja, você sabe que o estado de São Paulo é o maior pomar cítrico do mundo. É mesmo. O Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo. Nós temos uma cidade que chama Limeira, não deve ser à toa, né? Não, a Limeira já ficou para trás. Mas o nome veio dali, não veio? Vem muito mais hoje de Araraquara e Matão, esse centro-oeste aqui, agora indo para o sul de Minas, indo também para algumas regiões do Nordeste, ali em Alagoas e também no sul do Pará. A laranja tomando um espaço muito diferenciado. O que acontece aqui na laranja do Brasil é uma coisa fantástica. Inclusive a família de um conhecido meu, lá em Minas Gerais, bem no sul de Minas, eles têm plantação de café. E eles arrancaram, eles fizeram assim uma trilha, eles tiraram uma das trilhas e deixaram o café antigo, mas replantou o novo. Eu falei, mas por que está replantando esse novo? Ah, porque a semente agora é maior, o grão é maior, vai render muito mais do que o outro. E como demora uns 3, 4 anos para ficar forte e produzir, então eles já estão tendo também uma evolução também, até no plantio dessas árvorezinhas, porque o cítrico demora, a laranja, essas coisas também demora. E voltando à laranja, a laranja teve um problema no passado recente, que foi o cancro cítrico. Sim, eu ouvi falar isso aí. O cancro cítrico que não tinha nenhuma outra alternativa que não fosse a irradiação. Você tirava o pé e queimava. Você imagina um pomar de laranja? Nossa Senhora. 4, 5 anos para produzir de novo. É isso. E agora, o grande problema que nós estamos passando é o greening. É o greening que ataca a fruta e diminui muito a sua produtividade. E é algo que preocupa todos os produtores. Tem uma certa restrição para comprar muda de cítrico, não tem? Porque eu sempre vejo, é difícil o pessoal falar que tem que ser um lugar específico. Porque o greening pode ser disseminado a partir das mudas. E as mudas só podem ser produzidas em viveiros devidamente credenciados, inspecionados. E vocês sabem, nessa questão das principais doenças, a régua de referência na qualidade da proteção fitossanitária e na sanidade animal do Brasil é altíssima. É altíssima. E o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária... Nós estamos recebendo uma tremenda aula aqui do Grão Campos sobre agricultura. Está dando uma aula, você viu? Falou da laranja, falou... Poxa, como você tem jogo de cintura mesmo, né? Porque faz pouco tempo que você assumiu esse cargo aí do negócio da agricultura, não foi há pouco tempo? E você já está dando uma aula da agricultura, rapaz. Não, que isso, estamos batendo papo aqui. Não, mas Na questão, isso aí, né? na questão dessa régua de sanidade, o Brasil é referência para o mundo. E nós temos que reconhecer, aplaudir e sempre referenciar o fiscal, tanto agrônomo quanto veterinário, do Ministério da Agricultura, das secretarias da Agricultura dos estados e municípios. São esses os grandes responsáveis pela qualidade daquilo que é produzido aqui no país. E para dar um exemplo recente, vocês se lembram daquela história do cara lá do Carrefour da França que falou que não iria mais importar o gado brasileiro para ser vendido lá na França? Voltaram atrás rapidinho. Porque o gado brasileiro tinha doença. Bom, qual foi a postura do governo brasileiro, por determinação do presidente Lula, e ação direta do ministro Carlos Fávaro? Se a carne brasileira é ruim e é com doenças e não serve para o consumidor francês, então não serve para ser vendido para o consumidor brasileiro no Carrefour do Brasil. E parou de fornecer. Parou de fornecer para o Carrefour do Brasil. Deu uma semana e eles abriram o bico. Tiveram que reconhecer. Houve uma retratação do Carrefour da França,
É muito legal isso aí, Pedro. Reconhecendo a qualidade da carne brasileira. Comprar, todo mundo tem direito de querer ou não comprar. Agora, você Botar defeito. botar defeito e falar que não presta, que é isso, que é aquilo, aí não está certo. Foi uma resposta à altura. Mudou o posicionamento do Brasil para todo o mercado mundial da carne. Vocês não sabem qual foi o impacto disso junto aos exportadores, junto aos mercados do mundo. Voltando à questão da sanidade animal. Também vocês já ouviram falar da gripe aviária, né? Sim. A influenza aviária. É. Inclusive, vi uma reportagem sobre isso semana passada. É. A influenza aviária é um vírus que está rodando pelo mundo. Rodando pelo mundo. Contaminou todos os países do mundo, menos 3 países. A contaminação que eu falo são dos plantéis comerciais, nas granjas. Sim. Só 3 países do mundo não tiveram a contaminação das suas granjas pela influenza aviária. Paraguai, Nova Zelândia e Brasil. Olha que legal. O Brasil, Vacina? Hã? Por causa de vacinação? por causa da qualidade das prevenções, não existe vacina para influenza Ah, não. aviária, não existe. Ah, pensei que era igual que faz com os cachorrinhos, Não. com os gatinhos, com as coisas. É a prevenção você ter a segurança que os locais sejam todos eles protegidos quanto ao acesso a um vírus desse. Até um acesso, a pessoa aí tem que ir com o paramento, com a roupagem, tudo Você passa por bonitinho. todo o protocolo de... É uma indústria mesmo. Você passa por um protocolo de desinfecção. E o Brasil vai ser esse ano responsável por 40% de todo o frango exportado pelo mundo. E não é só por carne de frango, é também para os ovos. Olha que bacana. E os ovos produzidos aqui no Brasil também são exportados. E chegam aqui em Viracopos cargas e cargas de genética, tanto de galinha, de frangos, de ovinos, caprinos, toda essa turma para poder dar garantias cada vez maiores à qualidade daquilo que é produzido no Brasil. Vocês sabiam que existe uma tal de estação quarentenária aqui em São Paulo? Não, essa eu não sabia. Por quê? Porque não pode sair nada ali, fica em O quarentena? que é estação quarentenária? Essa estação quarentenária fica em Cananéia, Canané. Conheço. totalmente isolado, para que aquele animal que chega no Brasil, e esse animal chega de avião aqui por Viracopos, é transportado até essa estação e lá ele fica em quarentena para provar que ele não está trazendo nenhuma doença. Olha que bacana. Muito legal isso aí, hein? É. Muito bacana isso aí. E serve para tudo, não só para as matrizes. Aí, aqui a quarentenária de Cananéia é aves e suínos. Muito legal isso aí. Olha, nós estamos recebendo aqui uma aula de agricultura, de animais e tudo, porque o Guilherme Campos está um tremendo de um professor. Guilherme, agora nós temos perguntas aqui, eu não sei, perguntas políticas. Tô aqui, Pode mandar? manda bala. Gente, você é versátil aí, você vai ser vestido. Manda bala, vamos lá. A primeira aqui é da Dona Maria, do bairro, como é que é? Vale Verde? Ouro Verde, deve ser. Tem muita gente dizendo que o atual presidente não termina o mandato. O que você diz disso, doutor Guilherme Campos? Acho que todo final de ano tem aqueles videntes, né? Que ficam falando que fulano vai morrer, fulano não vai. Tá cheio de vidente, né? E tem bolsão de aposta, né? Cada um aposta naquilo que acredita. Mas a opinião sua termina o mandato? Eu acho que termina o mandato. Só se tiver um colapso muito grande na economia, porque o que derruba normalmente... São duas coisas distintas. Tá falando que ele vai questão morrer. econômica. Aqui ele tá falando que ele vai morrer. Não, de morrer não. Ela De tá morrer falando- só ela tá Deus falando- sabe. A pergunta foi essa. Foi essa. Não, Vai a prejudicar pergunta o- foi essa. até responder. Morrer, moço, mas A nem pergunta- só Deus. Aí não tem jeito. Não, ele respondeu O daí, político cara. sou eu e você que fica mudando a resposta. Não, ele respondeu também. Agora tem outros aqui.
O que explica... Eu sei, não sei dizer, pô, mas tá aqui, eu vou perguntar. Você já começou? Você já começou, agora vai. O que você tem alguma explicação lógica por que o dólar subiu tanto desse jeito? Difícil, né? Essa nem, não sei. Eu não entendo. Você sabe que eu tenho uma fala, né? Que tem 4 categorias: comentarista esportivo, quem faz previsão de tempo, analista econômico e analista político. Esses 4 são todos como médico legista. Depois que o corpo morreu, morreu porque fez isso, morreu porque fez aquilo, aconteceu isso, teve um colapso. A gente dá o direito de dar os maiores palpites do mundo, né? Em cima daquilo que está acontecendo. Mas é um momento onde o mercado vem colocando em dúvida a qualidade fiscal do governo, quanto à sua capacidade de pagamento dos seus compromissos. Paralelo a isso, uma relação bem, como é que eu posso colocar? Uma relação de idas e vindas com o Congresso, na votação de matérias importantes, e isso propiciando um espaço muito grande para a especulação. Onde nós temos... lógico, isso aqui onde temos esse espaço para especulação, onde você tem pontos negativos como esse que foi colocado e pontos extremamente positivos, com o crescimento da demanda, o aumento do PIB, a melhora nos índices de emprego, e tudo isso são assuntos, matérias conflitantes, que dão interpretações para todos os lados possíveis. Tá certo. Deixa eu perguntar, aproveitando isso aí, já mais pro meu setorzinho, né, de contabilidade, o pessoal costuma, a gente agora está entrando dentro do arcabouço, né, dessa questão da virada para entrar num novo regime tributário. No agro, o arcabouço vai ajudar ou vai dificultar? Porque o agro já tinha uma situação Nós temos aí, diferenciada. só para a gente poder dar uma contextualizada, o arcabouço fiscal foi aprovado no início do governo do presidente Lula, num processo de você ter uma possibilidade de fazer uma transição do governo anterior para esse governo. Paralelo a isso, foi apresentada a proposta da reforma tributária, que é um tema que se estende há mais de 30 anos aqui no país, que foi colocado na pauta, num esforço muito grande, tanto de Câmara como de Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, para que fosse aprovado e apresentado uma nova proposta na cobrança de impostos e taxas dentro da sociedade brasileira. Nós tivemos a sua aprovação final agora, nesse mês de dezembro, e isso vai começar a ser implementado a partir do ano que vem, com um período de transição. Então, mas o agro vai ficar feliz ou triste? Porque tem alguns profissionais que, tipo, profissional de advocácio. Ele vai ter que pagar um pouquinho mais, porque então para ele não está sendo tão bom. Claro que está entrando numa média de todo mundo mais ou menos igual. Mas a agricultura sempre teve benefícios. E agora com o arcabouço? A questão não é arcabouço, é reforma tributária. Reforma tributária. Só para a gente ficar na mesma nomenclatura daquilo que foi apresentado. O agro vai estar no mesmo patamar que está a indústria, com um processo de débito e crédito. A influência, se houver, de mudança, deverá ser bem pouca. O que eu tenho dúvida é como vai ser todo esse processo. Principalmente, a minha maior dúvida, como é que vai ser esse período de 2 sistemas andando em paralelo. Isso aí eu quero entender. Eu já tenho um monte de amigo contador que já está fechando o escritório. Eu falei, eu não vou ter 2 sistemas, mas de jeito nenhum. É melhor aposentar. Mas eu perguntei sobre isso daí. Deixa eu perguntar aqui, que esse cara aqui é importante. Ele mandou perguntar para o Guilherme o seguinte. Um lado está otimista dizendo que tem mais emprego, tem mais não sei o quê, mas não é isso que eu estou vendo. Tem empresário diminuindo os funcionários
e já pensando em ir embora do Brasil. O que você acha disso, doutor Guilherme Campos? Você já virou tudo. Se ele puder me passar depois qualquer atividade, para saber se, Tá, depois eu... em função do ramo de atividade, pode ser por vários motivos, né? Até da mudança da tecnologia, tudo Pode está ser por mudando. vários motivos. Aí, Você falou que está aumentando o emprego. mas não sou eu, são os índices oficiais, a IBGE é isso. Então pode ter algum setor que, tipo, uma loja de rua, ela está diminuindo porque está aumentando a loja virtual e assim vai tendo a transformação, né? Rogério, deixa eu dizer uma coisa, olha, Esses números não sou eu que estou dizendo. deixa eu dizer uma Os coisa. números do emprego, os números do PIB, Meus queridos ouvintes, tá? tudo isso é uma questão que vem do IBGE, não sou eu que estou inventando. Eu adoro rádio, tanto é que quando eu saí da Rádio Central, eu montei isso aqui já vai fazer 7 anos. Se fosse por mim, nós levávamos o dia inteiro aqui, mas nós já estamos aí pelo meu relógio, se eu não estou doido, 1h15 no ar. É isso mesmo aí, Chay? Então, vamos, né, aí, a gente vai terminar e eu sei que essa rádio Campina Digital, você sabe que ela não tem dono, ela é nossa. Qualquer coisa, pode dizer, está em Campinas, de tempo, dizer, Roberto, preciso bater um papo com você aí. Você liga para o Minarmo, você vai levar meu telefone, lógico, pode ligar, é muito fácil. E vai ser uma honra bater papo aqui com você, porque você, pelo jeito, a gente tem argumento aqui para 3 dias de entrevista. Porque todas as perguntas que foram feitas, você respondeu e explicou os detalhes. Normalmente a pessoa enrola e tal. Então, nós vamos terminar. E para terminar, eu vou pedir o seguinte. Normalmente eu faço um ping-pong. Eu pergunto e você responde. Pode ser? O programa é seu, você faz do jeito que você quiser. Então vamos lá. País, Brasil, cidade, Campinas, educação, fundamental. religião, Aquela que você acreditar. amor, A essência da vida, paixão, motivação da vida, dinheiro, necessidade. presidente, É alguém que precisa comandar uma nação. fazer igual meu amigo aqui, doutor Guilherme Campos. Foi uma honra recebê-lo e o microfone da Rádio Campina Digital está à sua disposição para as conclusões finais. Eu que agradeço a oportunidade, agradecer ao Ricardo aqui por ter propiciado esse bate-papo, essa conversa com você, Roberto. Muito o Charles obrigado. aqui no comando de tudo. Pequenos problemas técnicos aí, são todos eles passíveis de serem resolvidos. E estou sempre à disposição, sempre que puder, chama a gente aí, vamos conversar. Se Deus quiser, Será uma honra. em dezembro do ano que vem, estarei aqui de volta. Muito obrigado, já está convidado, mas está aberto. Para comemorar o acesso da Ponte Preta da Série B. Eu acho que, se for para isso, Charles, eu acho que ele não vai vir. Está bem difícil. Professor Minar, os microfones estão à sua disposição para a conclusão Eu final. fiquei muito feliz, tinha algumas coisas que eu estava com as dúvidas e tudo mais, que a gente escuta, é muita fofoca, né? Como ele falou, é muita gente que acha que entende e a gente vai escutando tanta coisa, chega no fim que a gente não entende nada, mistura tudo, vira uma lambança toda doida. Eu acho que foi muito proveitoso, realmente foi uma aula aqui. O professor hoje foi Guilherme Campos, pessoa incrível, maravilhosa. Estou muito feliz e, pelo visto, de muita competência no Ministério da Agricultura. E olha que ele passou um pouquinho antes aqui, junto com o Tarcísio, né? Ficou, né, como superintendente aqui do Ministério da Secretaria. Superintendente do Ministério da Agricultura do Estado de São Paulo. Superintendente aqui no Estado de São Paulo. Já estava vinculado com Brasília. E só subiu um degrau. Ele mandou bem, Muito bem, está mesmo. de parabéns mesmo. Parabéns. Tem só que agradecer. Meus queridos ouvintes, a gente está chegando aqui no final do bate-papo, né, com o Guilherme Campos, uma pessoa que é bem informado, esclarecida, eu espero que tenha aí falado o que vocês querem ouvir. Eu desejo a todos vocês um 2025 maravilhoso, cheio de realizações e que vocês tenham muita saúde, muita paz e muita felicidade. A você, meu amigo, receba o abraço do Roberto Santana. E a você, minha querida ouvinte, beijo grande no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau.